Os frequentes aumentos da vazão do Rio São Francisco por parte das usinas hidrelétricas é um fator que está causando preocupação à população ribeirinha, aos órgãos ambientais e também ao Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que é um órgão colegiado que precisa acompanhar de perto esse tipo de ação e também estar informado, saber quando ela acontece ou está para ser realizada. A reportagem do portal 7 Segundos Arapiraca veio até aqui, a cidade de Penedo, região do Baixo São Francisco, conversar com Maciel Oliveira, que é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, sobre este assunto. E segundo Maciel Oliveira, esse constante aumento de vazão do Rio São Francisco está sendo realizado por conta da crise energética. Olha só, realmente o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco vem acompanhado a sala de situações, que é a sala de crise da Agência Nacional de Águas, com relação às mudanças dos reservatórios, dos níveis dos reservatórios do São Francisco. Então, tem uma resolução da ANA que foi muito amplamente debatida, foi aprovada, que nós pudéssemos ter um nível equivalente nos reservatórios. Então, desde 2013, os reservatórios estavam sendo poupados para que nós não houvéssemos uma crise hídrica muito grave na Bacia do São Francisco, como já ocorreu em anos anteriores, que chegou a 2%, por exemplo, do reservatório de Sobradinho. Então, o comitê é um dos que delega e cobra para que essa manutenção seja preservada. Então, hoje a energia elétrica que é do São Francisco, que principalmente a energia hidroelétrica dessas usinas, elas são enviadas para o centro-oeste, o sudeste e outras áreas do país, que estão, claro, com a situação hidrológica muito abaixo, mas o São Francisco fez o seu dever de casa. Nós economizamos água nos reservatórios e não é justo que um usuário, que é a energia, ocupe seja um usuário prioritário da Bacia do São Francisco. É importante destacar que o uso prioritário é para abastecimento humano, como diz a Lei 9433. Diminuindo esses níveis dos reservatórios, você faz com que nós possamos ter nos próximos anos, voltando às crises hídricas na Bacia do São Francisco. Mesmo aqui nós tenhamos sofrido diversos problemas, economizando água, para que possa ser contemplado todos os usos múltiplos das águas. O que é isso? É que todos os usuários da água têm acesso à quantidade e à qualidade da água desse bem tão querido que é o nosso velho Chico. Então é preciso que nós estamos cobrando do Ministério de Minas e Energias que ele possa tratar o Rio São Francisco de uma forma diferenciada, porque é um rio, além de ser o rio da integração nacional, é um rio que passa por mais de 60% do nosso semiárido brasileiro. Ou seja, as águas do São Francisco estão garantindo o abastecimento de energia praticamente do país inteiro. Aí. Exatamente, nós estamos exportando, o Nordeste está exportando energia, principalmente de fonte eólica do país, para o restante do país, e também hidroelétrica através do Rio São Francisco. Então, essa energia que está sendo gerada aqui, está sendo inclusive para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Em relação aos impactos ambientais, a gente já ouviu relatos de que as pessoas, principalmente né, em relação à questão das moradias, os pescadores que têm ali suas embarcações, vivem da pesca e tal, o impacto ambiental que isso causa, se de repente uma atitude como essa de aumentar a vazão não for avisada num tempo determinado, num tempo hábil. Precisa ter todo um trabalho de mobilização para as populações ribeirinhas, para que elas estejam cientes e não possa causar grandes impactos, né, sociais, econômicos e ambientais. E também, principalmente, não é o período dos peixes se reproduzir. Os peixes só começam a se reproduzir a partir de novembro. Então, esse seria o período de aumento de vazão natural no Rio São Francisco. Então, se houvesse uma vazão, aumentar a vazão, não deveria ser nesse período, que chamam-se as vazões ecológicas. Impacta toda a biota do rio, impacta a questão da reprodução dos peixes, impacta a questão do hidrograma ambiental do Rio São Francisco, que é os sedimentos que são levados ao mar, ou seja, há todo um reflexo de impacto. Isso precisa ser muito bem estudado. Não é só o impacto econômico, social que precisa ser pensado, mas também o ambiental. Em relação a possíveis supostas
fissuras devido a tremores de terra que teriam ocorrido naquela região lá da usina de Xingó, no caso. O comitê ouviu falar sobre isso, procurou saber, e se procurou, qual foi a resposta que obteve, Marcelo? Nós procuramos, claro, os órgãos oficiais, a própria Chesf, e isso não passou de um fake news, né? Infelizmente, algumas pessoas utilizaram desses artifícios das mídias sociais hoje em dia para causar medo à população, e isso foi muito complicado, muito difícil, mas isso não passou de uma fake news. Recebemos relatos e documentos oficiais, inclusive da própria Chesf, reafirmando isso. Voltando à vazão do rio, no atual momento ela está em quanto? Quantos metros cúbicos? Nós estamos em 1.300 a 1.600 metros cúbicos por segundo, mas em alguns períodos ela está autorizada até 2.500 metros cúbicos por segundo. Ou seja, a vazão que deveria estar nesse momento era entre 1.100 e 1.300 metros cúbicos por segundo. Tem momentos que nós chegamos a dobrar essa vazão, utilizando principalmente quando o Sistema Interligado Nacional e o Operador Nacional liga para poder gerar energia para mandar para as outras regiões.